Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado 964-450532 está liberado, porque agora nós vamos falar com ele, olha só, escritor de livros literários, José Nelson Freitas Farias. Está aqui o meu convidado, vou falar um pouquinho sobre você, para as pessoas que estão em casa conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho. Durante quase 40 anos trabalhou como auditor e nos últimos 17 anos como executivo de uma empresa de navegação, tá? Aposentado, resgatou tudo aquilo que mais gostava na adolescência e na juventude, que era escrever. O livro se trata da trilogia, e este é o primeiro livro da saga. Tentou fazer uma narrativa que lembrasse a cultura de cordel, constituindo o verso pela prosa, como toda a literatura de cordel. Trata-se de uma história épica. Tá aqui, já vou mostrar, porque eu tenho paixão por livros. Ai, que capa linda. O Chamado. Bem-vindo. Fala primeiro sobre esse livro. Bom, na realidade, essa trilogia, essa história, né? Ela me persegue desde menino, desde criança. Eu nasci em Parnaíba, no Piauí, e quando criança gostava muito de ir para o mercado municipal. Acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade e ia comprar as coisas que a mamãe pedia, né? E lá no mercado eu adorava, mas adorava mesmo, né? Ouvir as histórias, os cantadores de cordéis, os repentistas, né? Ai, adoro repentista. Tudo aquilo que me remetia a aqueles velhos sonhos, né? De criança e de criança pobre. Porque a minha família também era uma família pobre. A gente era uma família de 20 pessoas em casa. 20? 20 pessoas. Quantos irmãos? Irmãos direto de papai e mamãe, eram 11, mas a mamãe tinha aquele prazer de ajudar as pessoas e trazia, né, As pessoas para casa para qualquer ajudar. pessoa que ela achasse que merecesse uma ajuda, principalmente para estudar. Apesar de meu pai achar que estudar não valia, né? Muito, tinha que trabalhar, mas a mamãe, uma velha sábia, falava que não, tinha que estudar. Então ela fazia questão de trazer todo mundo lá da antiga fazenda do meu avô, que era um Pacaetano no Maranhão, para que exatamente conhecesse Parnaíba e conhecesse uma cidade grande, né? Porque para nós Parnaíba era um mundo, né? E ela trazia todo mundo. Então, de repente, Chegou a ter quantos irmãos? Olha, na realidade, porque ela considerava todos irmãos, Sim, porque as pessoas iam morrendo, as famílias iam morrendo, e ela ia trazendo. Nós chegamos em casa a ter 26 pessoas, numa casa pequena. 26, então 25, 24 irmãos. Exatamente, e a gente dormia em rede, né? Então a casa, quando era pequena, a rede se trançava na sala, no quarto, Na varanda, tudo. praticamente, até no banheiro a gente também dormia em rede. E era assim a nossa vida, né, Nani? E a história do cordel, ela vem exatamente... E o que te trouxe dessa época no livro? O que me trouxe nessa época foi porque uma das histórias que eu adorava muito e fazia questão de sempre ouvir era o Pavão Misterioso. E para mim era uma história não só naquela época, né, grandiosa. O Pavão Misterioso da música? Da música, exatamente. O Edinardo depois ele compôs Ele aquela colocou música direitinho? belíssima. Escreveu Colocou, o que era? Sim. E o Pavão Misterioso conta a história exatamente de um cidadão que se apaixonou por uma princesa e que não podia amar essa princesa. E o que foi que ele fez? Ele criou uma estrutura, né, que voava, que era um pavão, e ele a raptou. Então aquilo eu achava tão bonito, não pelo fato de raptar, mas exatamente pela história em si. História, era que é você mágico, acreditar de que tudo é possível. Você sabe que até hoje tem um aplicativo que chama-se Caldo, é o nome do aplicativo, que conta histórias. Eu só durmo ouvindo histórias. Ah, mas é muito bom. Todos os dias. Eu durmo bom. escutando histórias, ouvindo histórias. Eu tenho esse aplicativo, eu escuto. E são histórias, assim, diversas, de tudo, tá? De histórias culturais, histórias de outros países, de outras culturas. Machu Picchu narra pra gente, mas contando uma história para dormir, como história. Sim. Eu vejo todo dia. Sim. Esse livro, essas histórias me acompanhou então a vida toda. Exatamente, eu diria que mais ou menos assim, tá? Porque essa história... Que mágico, hein? Você conseguir, anos depois, colocar num livro, hein? É porque eu me casei muito cedo. Eu me casei com 20 anos e estou casado com minha esposa até hoje, são 53 anos. 53 de casamento? 53 de casamento. Que maravilha! Mas eu devo a ela, né?
Por quê? A paciência? Porque o homem é homem, né? Não tem jeito, né? A mulher... Por que homem é homem? Agora me explica por que homem é homem. Não, é porque a mulher, tem que ter a sabedoria. Ela tem a sabedoria e ela sabe, né? Compartilhar as coisas e dividir. E a minha esposa, ela tem muito disso, apesar dela ser uma mulher muito durona, porque ela é muito durona, mas, por outro lado, eu sou essa pessoa aqui que você está vendo. Então, nós temos exatamente esse peso. Mas é que está. É tranquilo. Mas é que está. Então, tinha que ter uma pessoa que desse esse suporte, né, de segurar a barra, e ela tem exatamente isso. Então, a nossa vida foi de luta, né? Como esse livro, tá? Como esse livro. Então, durante 50 anos, eu e ela, a gente foi cuidar dos filhos. Quantos filhos? Temos 3 filhos. Ué, não inspirou uma família, não? Não. 11, 24 irmãos? Não, porque eu tive que fazer vasectomia muito cedo. Senão estaria com 30 filhos. Por isso eu tô perguntando. Minas Gerais também tem muito... Eu tenho 5, mas lá em Minas minha tia tem 13, 11 filhos. É tanto que quando eu fiz essa cirurgia, o próprio médico falou, mas você é muito novo para fazer, por que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer porque senão eu vou encher a casa de filhos. E não dá, né? Naquele tempo era diferente. Naquele tempo era diferente. Hoje não tem como você ter muitos filhos, né? E a gente achou que os 3 filhos eram realmente a quantidade que a gente queria. Quantas meninas? São 2 meninas belíssimas, uma mora no Canadá, que é a Sara. A outra é a Ana Cefra, que mora aqui em São Paulo, que me deu as 2 netas belíssimas, lindas que eu tenho, que é a Ana Carolina e a Maria Júlia. E tem o meu filho, que mora no Rio de Janeiro, que me deu, né? A Gabriela e o Tarcísio, que são mais 2 netos lindos. Todo mundo morando longe. Tá? E você mora onde? Aqui em São Paulo mesmo. Você mora em São aqui Paulo, em São então tem uma filha perto. Paulo. Aqui a gente mora aqui em São Paulo desde 73 que a gente está aqui. E me fala dessa magia de escritor. Vamos lá, você veio, né, do mundo corporativo e de repente conseguiu colocar... Este é o primeiro, né, de uma trilogia. Esse é o primeiro da trilogia, exato. E qual o projeto para quando vem o segundo? Hoje, onde a gente consegue adquirir esse livro? Que infelizmente as nossas livrarias, muitas estão sendo fechadas. Exato, né? exato. Esse livro hoje, qualquer pessoa pode consegui-lo através do site da editora. Qual é? Que é a CRV, www.editoracrv.com.br, tá? Mas a partir do dia 16, ela já vai estar na Amazon e nas outras redes que vendem livros, tá? A minha vida toda, como te falei, foi cuidar de filho e de cuidar de neto, né? E durante esse tempo todo, realmente, eu não me enchi com literatura, apesar de que na juventude eu participei ativamente no Ceará, né? No Clube dos Poetas Cearenses, né? Fui assistente de revisor do jornal O Povo. Naquele tempo, não era como hoje, né? Que você pega e datilografa. Naquele tempo, você tinha que fazer aquelas placas com aquelas letrinhas que você ia colocando, ia montando. Ou seja, e depois você teria que prensar e depois alguém pegava aquela folha e ia ler, né? Para ver se tinha alguma letra errada ou algum espaço que não tinha. Essa era uma das funções que eu tive no jornal O Povo. E no Jornal O Povo, em Fortaleza. E um outro ponto também é que quando, na minha juventude também, eu estudei no Liceu do Ceará e lá eu fundei o Jornal Estrago. Nessa época, eu chamava Estrago porque a nossa marca era que ninguém queria ser responsável, né? O editor, ninguém quer ser o editor do jornal. Quem quer assinar? Porque naquela época, né, na época do regime militar... regime. Muito duro, mesmo, né? muito duro, muito duro. Então, naquela época, você, inclusive, ser poeta era um problema sério. Era um problema sério. Era uma ditadura terrível. Eu mesmo tive alguns poemas que foram censurados, não foram publicados. Eu mesmo tive alguns problemas. Aí é que está, né, Você Dani? perdeu? Algumas coisas eu estou recuperando, tá? Alguma coisa eu estou recuperando, tá? Mas muita coisa eu perdi, mas eu tenho uma coisa em mim que... Memória. É memória. Então já trata de escrever. Não, já estou escrevendo, inclusive está dentro de um dos meus projetos. Logo quando eu terminar. Qual é? O primeiro é este. Esse é o primeiro, que é o Chamado. O Chamado, o segundo. O segundo é Os Guardiões do Caminho. E o terceiro é o Colar Universal. Então, Colar Universal. Então, fechando, eu tô tão curiosa. Fechando essa trilogia, eu tenho mais um projeto que eu estou terminando de escrever, né? Que é uma brincadeira que eu fiz, né? Eu adotei uma cachorra porque quando eu me aposentei, né? Eu caí num processo... Ficou carente, a gente começa a depressir. Eu caí num processo de depressão terrível. E minha filha me falava, papai, você tem que arrumar alguma coisa para te motivar. Tem que arrumar para te motivar.
E você não acreditava nisso? Aí eu não acreditava. Aí Até que arrumou, qual o nome dela? eu voltei a escrever. É a Lotus, que hoje é minha filha. Tem inclusive o Instagram, Lotus Farias. O pessoal fala, eu nunca ouvi falar de cachorro. E eu estou terminando de escrever um livro infantil ilustrado dela, tá? Onde ela, chama-se o Diário de Lotus, o Diário da Lotus. Onde ela coloca exatamente as ansiedades, os medos, a felicidade, aquilo que ela sente, né? Que fofo. Comigo, com minha esposa, E como com a foi para família. você essa transformação de uma pessoa, de uma mente brilhante que você tem, de repente entrou num período da aposentadoria, que é um momento difícil, a gente sabe, né, de se sentir meio inútil, a gente não está produzindo, nós sabemos o que passa. Quando veio esse filhote, você ganhou ou você comprou? Não, na realidade eu ganhei. E aí, como foi para você? Na realidade nós tínhamos Eu quero mostrar isso para as pessoas entenderem exato, que transforma, né? Nós tínhamos tido outras cachorras e outras cachorrinhas em casa. Mas não era Lotus. Não era Lotus, é claro, né? Não era e a Lotus. última, ela morreu nos meus braços, né? Então aquilo marcou muito. E a minha esposa falava, nunca mais vamos adotar um cachorro. Ai, a gente sofre demais, né? Aí porque é um filho. É um filho. E tenho um gato. E aí, quando a minha filha falou que eu tinha que adotar um cachorrinho, um gato, eu falei, não, eu prefiro um cachorro então. Tá? Eu tenho um gato. Aí, quando eu vi a foto dela... Essa aí? É essa aí mesmo, a minha susto filha. dele. Que minha linda, filha. meu Deus do céu. É ela mesmo. Qual a idade da sua filha? 2 anos. Bebê, ela é bebê. 2 anos. Muito safada. Ave Maria. Essa aí que é a dona do seu coração? Na A patroa não tem ciúme, não? Na realidade, hoje eu diria o seguinte, ela está dividida entre eu e ela, tá? Porque ela é muito safada, tá? Porque no começo ela ficava mais comigo, hoje ela fica mais com a mãe. Por quê? O que a mãe tem? A mãe, por exemplo, eu não dirijo, né? Eu nunca aprendi a dirigir, né? Não. Eu não sei. Sabe andar de bicicleta? De bicicleta sim. Mas por que não sabe aprender a dirigir? Mas sabe por quê? Eu nunca tive vontade. Eu quero ver esse vídeo aí pra provocação. Aí minha esposa, a minha coisa linda. Bonita a esposa, sim, hein? É bonita. Eu não sei o que ela viu em mim, viu? Mas é bonita. Ah, meu bem, um homem que escreve poesia. Imagina? Não, na realidade, romance. Na realidade, eu diria que eu sempre digo, ó, Sessão, você jamais encontraria um esposo como eu. Eu te pergunto, você tem um selo no teu nome? O selo comercial? Pois é, eu fiz uma briga com os Correios e fiz um selo para ela, comercial, que você vai lá no coisa e coloca. Porque cada aniversário dela, eu faço uma homenagem para ela diferente. Então, essa do selo foi interessante. Eu tive que ir até Brasília para poder fazer, porque ele só faria se ela autorizasse. Eu falei, se ela autorizar, não tem graça. Eu estou dizendo para ela que eu vou fazer. Aí, um dia eu estava no Rio, que eu trabalhava no Rio, né? Aí, mandei para ela um selado, né? No envelope, né? Com selo, né? Aí, ela recebeu, abriu, que era um cartão comum. Quantos anos de casado? 53, 54. Ah, no 53? Não, esse aí foi com 49. Com 40? 49. Também, gente, um homem 49 anos casado com você, faz um selo pra você. Como não ficar casado com esse homem? E o mais interessante foi a moça lá do Correio. Mas por que você vai fazer um selo pra tua mulher, 49 anos? Faz pra amante. Eu falei, eu não tenho amante. Ai, que abuso! Eu falei, não, é pra ela. Ela falou isso, a menina? Eles não acreditaram. Eu falei, não, eu vou fazer esse selo pra ela. E aí, não pode, tem que ter autorização, não sei o que. Eu falei, não. Então, todos os anos eu sempre fiz umas homenagens para ela diferentes. Mas a mais inusitada foi uma. Qual? Essa realmente foi inusitada. Eu faço questão de contar. Aprendam, homens, ó. Essa eu faço... Vou até esquecer um pouco do livro que ele está ali, mas olha, essa vale a pena, tá? Ela ia fazer... Estamos agora com 73, né? Acho que era 60 e poucos anos. Aí eu estava no Rio, mandei fazer um buquê de flores para ela. Só que eu não sabia que o cara ia fazer um buquê desse tamanho aqui, ó. Aí, quando eu recebi, eu fiquei aquele choque, né? Como é que eu vou levar isso no avião, meu Deus do céu? Aí, ele falou, bota na caixa, não pode fechar, porque se fechar, as flores secam. Aí, eu peguei Quando eu cheguei na TAM, aí a moça lá falou, você não vai poder embarcar com isso aí, não. Eu falei, não, eu vou embarcar. Eu falei, você não pode embarcar com isso aí. Eu falei, não. Me dá que eu vou dar um jeito. Aí eu fui lá passar, né? Aí quando eu estava lá na fila, aí o pessoal, isso não vai passar de maneira alguma. Aí um cara falou, isso não vai passar porque não passa no raio-x. Aí eu fiquei, não, mas eu tenho que levar, vou ter que levar. Ela falou, não, mas você não vai levar. Porque tem água, tem isso. Eu falei, eu vou levar. Aí tinha uma senhorinha que estava lá no cantinho, que também era da Polícia Federal, eu chamei ela. Minha senhora, você pode vir falar comigo? Aí ela veio, né? Aí eu falei, minha senhora,
se o seu marido quisesse levar para a senhora um buquê de flores como essa aqui, ou trazendo de São Paulo para você, o que é que você faria? Aí eu faria todo o possível para que ele me entregasse. Pois é, só que o cidadão não quer que eu embarque. Deixar que eu embarque. Que eu embarque. Ela falou, não, vai embarcar. Coloque na mão e a gente vai passar a maquininha do raio-x para passar. E eu passei. Aí quando chega no avião, que a moça me olha, né? Fala, você vai embarcar com isso, não quer botar lá embaixo não? Eu falei, não, vou botar embaixo, vou levar aqui. Embaixo vai estragar. Vai estragar. Aí, o que acontece? Estava lotado o avião. Lotado o avião. Aí, isso já faz uns 10 anos mais ou menos. Aí o que aconteceu? Falei, ó, dá um jeito, vou levar. Eu estava na fila 3, eu sempre vou pela corredor. Aí na janela tinha uma senhorinha e tinha um rapaz sentado no meio, né? Aí quando terminou, todo mundo embarcou, sobraram 3 poltronas. Aí eu pedi, ó, verifica se alguém quer trocar. Aí ela veio falar com a senhorinha, se a senhorinha topava trocar de lugar, né? A senhorinha trocou, o rapaz foi para lá, aí eu coloquei o buquê no assento. Ela pediu para me amarrar direitinho e tal, amarrei e tudo mais. Aí o avião vai embora. Aí quando chega lá em cima, lá depois que ele deu todas aquelas notícias, aquelas informações do voo, aí o piloto fala, olha, chamando a atenção de vocês para um senhor que está sentado na poltrona X e está levando um buquê de flores aí para a esposa dele, porque ela está completando, acho que era 60 e poucos anos. Menino, eu pensei que o avião fosse cair. Naquele tempo você não podia filmar, porque o celular, você até desligava ou botava no modo avião. Eu sei que foi uma gritaria tão terrível no avião que eu pensei que fosse cair. Qualquer coisa menos a festival. Aí quando chegou no São Paulo, eu me senti igual você quando chega no aeroporto. Todo mundo batendo um palmo ou querendo me abraçar, perguntar como é que é. Falei, não existe fórmula, né? Eu acho que relação é respeito, né? É respeito, é cumplicidade. Parceria, admiração, amizade. parceria, exatamente isso. Tá? Mas e aí, quando entra a sua pet, a sua filha, qual é o nome? A Lotus Farias. Aí ela mudou minha vida. Farias. Ela me mudou. Ela mudou porque eu estava me sentindo realmente muito perdido. A minha esposa, ela é corredora, né? Maratonista. Já fez, sei lá quantas maratonas, que é uma outra surpresa dela, né? Eu mandei fazer uma homenagem para ela, botei no verso, botei a foto dela, preparei uma corrida com os amigos nossos, né? Aí botei atrás todas as corridas que ela fez. 12 maratonas, 42 meia maratona, não sei quantos 17, não sei quantos 10, não sei quantos 5. Aí entreguei para ela. Ela olhou e falou, legal, mas está faltando 2 corridas aqui. Falei, meu Deus do céu, como diabo está faltando 2 corridas? Como é que você sabe? Está faltando 2, e pior que faltava 2 corridas mesmo. Então a Lotus, ela quando chegou, me chegou exatamente para resgatar esse cara que sempre fui eu, tá? Escrever, gostar de viver e continuar correndo e continuar com minha vida. Levando essa alegria, né? Essa alegria, e o livro da Lotus vai sair quando? Esse livro da Lotus já estamos em revisão, eu acho que até o final do ano ele sai. Se Deus quiser. E como está sendo para você escrever esse livro? Para mim é uma experiência bacana, porque quando você escreve, por exemplo, uma ficção, sim, você escreve dentro de um contexto, uma emoção. Quando você está falando... De Lotus, porque mudou. Na realidade você está falando de você, né? Sim. Está falando de você. Você está usando como o teu termômetro, né? É uma coisa bacana porque a gente acaba descobrindo que o animal tem sentimento. Claro que tem muito mais sentimento que o ser humano. Gente. É impressionante. Claro. Eu estou com ela o dia todo, porque agora aposentado, né? Minha vida agora é escrever. E aí eu tenho minha rotina e tudo mais, mas se eu subo, vou para o escritório, quando eu desço, ela dorme. Quando eu subo, ela sobe. E aí quando eu saio, parece que ela não me vê faz um ano. É uma alegria, né? Uma alegria, uma coisa que eu falo para vocês, meu Deus do céu. É impressionante como os animais nos faz bem. Isso faz bem. Muda, né? Transforma, né? Muda, transforma. Eu acho que todo mundo deveria ter um pet em casa, exatamente para ter esse contato e cuidar. E para as pessoas hoje, como que você está vendo hoje as pessoas? Eu sinto muito, parece que o hábito da leitura, infelizmente, se perdeu no passar dos anos, né? Hoje está tendo muitos livros, né? Muitos clubes de leitura. E isso para a gente é fantástico, para quem gosta de ler. Tem.
esse resgate da boa leitura? Inclusive, eu tive numa biblioteca lá no meu bairro e eu achei muito interessante o que eles fazem, tá? Toda quarta-feira eles têm uma sessão de leitura. Eles escolhem um autor, escolhem um livro e a comunidade vai para lá, sentam, leem algumas partes do livro e comentam e discutem sobre isso. O nosso problema da leitura, eu acho que é um problema típico brasileiro, né? Que é a educação, né? E também muita gente fala que o brasileiro lê pouco. Não, não lê não. O brasileiro lê muito, tá? O que falta é nós permitirmos que o livro seja mais barato e chegue exatamente aonde precisa chegar, tá? Porque um livro, bem ou mal, né? É caro, né? Todo mundo que pode comprar um livro, tá? E acho que o poder público deveria pensar, porque o livro é como remédio. Jamais deveria ter tributo num produto desse. Cultura, né? Porque é cultura. Cultura não tem como você cobrar tributo de cultura, tá? Então, isso aí poderia baratear muito os livros, Tem um incentivo tá? cultural para isso, Exato. né? Então, eu acho que, apesar de tudo, o brasileiro ainda tem um hábito de leitura, tá? Temos, né? Nós amamos, né? Amamos, sim. Imagem na tela, vamos colocar esse Insta para as pessoas seguirem você. Vamos lá. Olha, Freitas Farias, escritor. É esse? É esse mesmo. Aqui é minha mãezinha. Ah. Ali foi o Caminho de Compostela. Você fez? Eu e ela. Na realidade... Fez quantos dias? Foram 31 dias, fizemos... Fez a metade ou fez inteiro? Não, inteiro. Saímos de Saint-Jean-Pied-de-Port da França, subimos os Pirineus. Inclusive, o roteiro do livro, muito? o roteiro é do livro. Se você me permitir, o caminho, ele está aqui, tá? Eu não usei o caminho como tema, tá? Não usei. O que eu usei mesmo foi só o roteiro, o caminho. O caminho é que me inspirou. Me inspirou. Não te inspirou a fazer um livro? Não, na realidade a história de Dani já estava. Não, estou falando do caminhada lá, o passeio. Não, 31 dias, né? Na realidade não. Olha só aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Aqui, ó. Então, eu usei esse é o caminho francês. Eu usei exatamente cada um desses pontos. É uma vila, uma cidade, uma comunidadezinha. E esses que estão com esse alxuriado dourado, são os 7 portais que os heróis vão ter que enfrentar para poder chegar Santiago de Compostela. Maravilhoso. Amei você. Amei muito, você. muito, muito obrigada. Trouxe um presente. Trouxe um presente para mim, a camiseta tá aqui. Mais outra homenagem para ela, tá? Ela é quem é a personagem principal, tá? Eu adorei, obrigada, viu? Deixa eu ver como que abre aqui, que o programa chegou ao fim, então já vou agradecer para vocês, a companhia. Obrigada pelo carinho, gente. Obrigada pela companhia. Deixa eu mostrar, porque é a homenagem que ele fez à esposa. E se eu tivesse um marido que fizesse homenagem para mim assim também, eu ia mostrar. Então, vou mostrar sim. Aqui. Uma guerreira, uma índia, hein? Ela é quem é a índia do... Porque, na realidade, são 2 índios, né? Um casal de Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, minha descendência, viu? Então, pronto. Obrigada, querido. Beijo no coração, gente. 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Aproveita aí, ó. Inspirem, viu? O amor verdadeiro ainda tá no ar, hein? E tá chegando o Dia dos Namorados. Tô imaginando a surpresa que ele vai fazer pra ela, hein? Vixe. Tchau, gente.